Olá, tudo bem? A partir de agora, nós vamos fazer um estudo maravilhoso, o estudo sobre o Espírito Santo. Este é um assunto muito importante que revela a intimidade de um Deus Pai com os seus filhos. E por falar em pai e filhos, eu gostaria de bater um papo com você agora sobre este assunto tão importante. Quem é o Espírito Santo? Como ele trabalha? Como ele age na vida da gente? Esse Espírito Santo é isso que se ouve e que se vê nas igrejas modernas? Você sabe alguma coisa sobre o Espírito Santo? E se eu falar para você que o anticristo iria jogar a verdade sobre o Espírito Santo por terra? O que você acha, hein? Vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos juntos fazer uma análise bem profunda sobre a obra do Espírito Santo e sobre a obra de Satanás para jogar esta verdade por terra. Vamos lá. Aqui, na Palavra de Deus, no livro de São João, no capítulo 16 e no versículo 8, nós podemos ler assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar sobre o pecado. Como o Espírito Santo convence do pecado e o que é pecado? Uma boa pergunta, né? Você sabe o que é pecado? De acordo com a Bíblia, pecado tem dois significados. Eu vou te mostrar aqui no computador. Olha, esta é a terceira verdade dentro da sequência das 5. E a terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Nós queremos saber qual a definição bíblica para pecado. O que é pecado? Primeira resposta está aqui, ó. Pecado é afastar-se de Deus. Não esqueça, afastar-se de Deus. Mas surge uma pergunta: quando que alguém se afasta de Deus? Como saber quem é que está perto de Deus e quem é que está longe de Deus? Uma pessoa se afasta de Deus quando deixa de ler a Bíblia, quando deixa de orar e quando deixa de ir à igreja. Uma pessoa que não faz isto, que não faz estas coisas, que não ora, que não lê a Bíblia, que não vai à igreja, ela está longe de Deus. E quem está longe de Deus está em pecado. Ela pode até não fazer nada tão grave perante a sociedade. Pode não matar, pode não roubar, pode não ter vícios, pode não adulterar. No entanto, se ela estiver longe de Deus, ela está em pecado. Entendeu? Pecado, portanto, como você pode ver aqui, é afastar-se de Deus. Em segundo lugar, pecado é a transgressão da lei. O texto bíblico, a passagem da Escritura é 1 João 3, versículo 4. Ali diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lei? Que lei? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Essa passagem está em Êxodo, capítulo 20, e que Deus escreveu está em Êxodo 31, versículo 18. E assim a Bíblia nos mostra que a lei de Deus, ela é a revelação do caráter de Deus. Por isso, pecado é afastar-se de Deus e transgredir esta lei, a santa lei de Deus. Você já ouviu falar por aí que a lei foi abolida? Lembra-se de algumas igrejas, ou daquela igreja que você já foi, talvez, e que prega o tempo todo dizendo: a lei foi abolida, a lei foi abolida. Quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei? Você já ouviu falar alguma vez sobre isso? Pois é, estas igrejas que dizem por aí que a lei foi abolida,
são as mesmas igrejas que dizem receber o Espírito Santo, que dizem que estão cheias do Espírito Santo. Mas não esqueça que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Esta lei que as igrejas pentecostais dizem que Jesus aboliu. Na verdade, Jesus não aboliu, mas eles dizem isso. E ainda afirmam que, embora não tenha lei, eles podem receber o Espírito Santo. Eu quero dizer muito claramente, nenhuma pessoa que não obedeça os mandamentos de Deus, nenhuma delas, entendeu? Nenhuma pode receber o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na vida da gente de duas formas. Primeiro, antes de habitar no corpo de alguém, ele trabalha preparando o corpo, preparando a vida da gente. É como uma casa. Quando você se muda para uma casa, no mínimo, você faz uma boa limpeza, não é? Quando você habita um novo lar, no mínimo você vai fazer uma boa higiene, uma boa limpeza, vai tirar tudo. Mas tem pessoas que vão além. Elas pintam a casa de novo, trocam a porta, trocam o box, trocam isso, trocam aquilo. Por quê? Porque não querem habitar um lugar onde outro já habitou e talvez tenha alguma doença ou algum problema. Assim, Deus não habita no corpo de uma pessoa de qualquer jeito. Antes de habitar uma pessoa, Deus faz uma limpeza. Existem algumas coisas na nossa vida que sujam o nosso caráter, que mancham o nosso coração. São imundícias espirituais. E o Espírito Santo atua primeiramente limpando essa imundícia, tirando do nosso coração. Quer saber algumas dessas imundícias? Eu digo a você. O pecado de uma maneira geral, mas de uma maneira específica. Vamos analisar o ódio, a ira, a mágoa, a inveja, os ciúmes. São problemas, pecados, que podemos chamar de imundícia. O Espírito Santo quer primeiramente fazer uma limpeza no seu coração e no meu, e no coração de todas as pessoas que desejam receber o Espírito Santo. Depois que faz a limpeza, depois que ele deixa a nossa vida totalmente transformada, então Deus, através do Espírito Santo, pode habitar o corpo daquela pessoa, usando essa pessoa na pregação do Evangelho, dando a ela o poder, todo o poder do Espírito Santo. Mas lembre-se, antes desta higiene espiritual, o Espírito Santo não pode habitar o corpo de nenhuma pessoa. Entendeu? Agora veja aqui. Pecado, você sabe, é afastar-se de Deus e transgredir a lei de Deus. O Espírito Santo de Deus, bem como o próprio Deus e Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, os três, e agora estou falando do Espírito Santo, esse Deus triuno é onisciente, é onipresente e é onipotente. Eu vou começar daqui, onipotente. O que quer dizer onipotência? Olha, quando diz a Bíblia que o Espírito Santo é onipotente, a Bíblia está dizendo que ele tem todo o poder no céu e na terra. Onipotente significa que ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Por exemplo, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, produz a terra ervas verdes e a terra produziu. Deus é onipotente. O Espírito Santo é onipotente. Ele pode, com certeza, fazer na vida da gente o que nós mesmos não podemos fazer. Ele pode transformar um coração. Ele pode mudar a vida de uma pessoa. Ele tem todo o poder. Sabe, de repente, você está vivendo uma vida atribulada. De repente, você está vivendo um momento difícil na vida. E aí, você não sabe como resolver o problema. E diante da situação difícil, você é levado a pensar assim, Deus não ouve a minha oração, nada dá certo na minha vida, eu não consigo resolver os problemas. Pois olha, vem aqui. O Espírito Santo é onipotente, ou seja, ele tem poder, sabe para quê? Para mudar a sua vida. Ele tem poder para transformar o seu coração. Ele pode tirar o ódio de uma pessoa e dar o amor. Ele pode tirar a tristeza e pode dar alegria. E alguém que recebe o poder do Espírito Santo, essa pessoa passa a refletir a luz do céu. Não é maravilhoso saber que o Espírito Santo é onipotente? Com certeza,
é maravilhoso, mas é mais maravilhoso ainda saber que hoje, agora, aqui, Ele pode mudar a sua vida e pode fazer de você uma pessoa brilhante espiritualmente falando. É isso, Ele é onipotente. Em segundo lugar, o Espírito Santo é onisciente. Onisciente significa o seguinte: Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, a Bíblia diz que Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece o futuro desde o princípio, Ele sabe até o que nós pensamos. O que você está pensando agora e o que eu também estou pensando agora, Ele sabe. Esta mensagem que estou te passando, esse estudo que você está tendo, é o Espírito Santo que está falando aqui comigo e ao mesmo tempo falando aí com você, e nós dois estamos agora recebendo a influência direta do Espírito Santo. Ele é onisciente, Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui juntos. Ele sabe todas as coisas. Não podemos esconder nada de Deus. Tudo que acontece e tudo que vai acontecer, Ele já sabe antecipadamente. Lembre-se, Ele é onisciente. E em terceiro lugar, o Espírito Santo é onipresente. Isso é muito interessante. Ele é onipresente. Isto é incrível. Por exemplo, você está aí na sua casa, ou na igreja, ou em algum lugar, você está assistindo esse estudo bíblico, acompanhando atentamente. Eu estou aqui de um lado, você está aí do outro lado. Veja como Ele é onipresente. Ele está comigo aqui, está com você aí. Ele está com todas as pessoas. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença significa que Ele não está limitado a um ambiente, a um espaço X. Ele não está limitado a um espaço quadrado, a uma sala, a uma igreja, a um planeta. O Espírito Santo, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando alguém te visita, a pessoa te faz a visita, vai embora, e quando vai embora diz assim, pega na tua mão e diz, fica com Deus. Entendeu? Pega e diz, fica com Deus. Aí vai embora. E você diz assim, tchau, fica com Deus e vai com Deus. A pessoa pediu para você ficar com Deus e você pediu que ela fosse embora com Deus. Aí eu pergunto, como pode o Espírito Santo ficar com você e ir comigo? Como pode Deus ficar na sua casa e também ir com o seu amigo para a casa dele? Isso significa que Ele é onipresente. Onipotente, onisciente, onipresente. São três atributos exclusivos de Deus e também do Espírito Santo, que é Deus também. Aí está. Esse Espírito Santo maravilhoso veio para nos convencer do pecado. Agora, tem um grande problema. O problema é que muitas igrejas, hoje em dia, elas pisam na verdade do Espírito Santo. Você já parou para pensar como as pessoas hoje em dia buscam o Espírito Santo? Elas acham que o Espírito Santo é uma força, uma energia, acham que o Espírito Santo é uma energia, a força, a palavra é isso, a força ativa de Deus. Já ouviu falar disso? A força ativa de Deus, energia, alguma coisa assim. Olha, tudo isso está errado. O Espírito Santo não é força, não é energia, não é a força ativa de Deus, não. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que anda, que ensina, que convence, enfim, Ele é uma pessoa. E o Espírito Santo não pode ser invocado da maneira como estão invocando hoje. As pessoas levantam as mãos, elas levantam as mãos achando que o Espírito Santo é uma energia. E elas começam a orar e pedir, vem Espírito Santo. E elas começam a balançar as mãos e começam a chorar. E algumas pessoas caem e algumas pessoas rolam no chão e começam a falar em línguas estranhas. Você já ouviu isso? Já ouviu ou já viu alguma vez? Pois é. É assim que se busca o Espírito Santo hoje. Mas esta maneira de buscar o Espírito Santo está errada. E você pode perceber que isso acontece não somente nas igrejas evangélicas pentecostais, mas também acontece no catolicismo e acontece em outros movimentos também. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo não é isso. E algumas pessoas, quando recebem este Espírito, essas pessoas ficam agitadas, elas começam a pular, elas dão um murro na mesa, elas ficam vermelhas, elas se agitam, elas gritam. E é uma coisa incrível. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele ficou assim? E quando a Virgem Maria recebeu o Espírito Santo, quando estava grávida de Jesus, ela ficou assim? Você imagina Jesus Cristo agitado, gritando, dando murro na mesa e falando numa língua enrolada? Não. Quando eu penso em Jesus, eu penso nele como alguém que tem uma voz suave, uma pessoa meiga, tranquila, mas com autoridade.
Jesus tem poder na palavra. Aí sim, eu vejo Jesus dessa maneira, e você também, não é? Mas infelizmente, as pessoas de hoje estão buscando o Espírito Santo e ficam extremamente agitadas. Isto está totalmente errado. Agora, eu vou te mostrar o ataque direto ao poder do Espírito Santo. Você vai me acompanhar, eu vou explicar em detalhes, vou te mostrar na tela exatamente o que fizeram, exatamente o que fazem quando se fala no Espírito Santo. Como que essas pessoas estão buscando o Espírito Santo. Está errado. E agora você vai ver o ataque ao Espírito Santo. Vamos lá, me acompanha por aqui e nós vamos ver. É exatamente aqui, olha, dá uma olhadinha aqui deste lado. Você pode observar que existem igrejas, hoje em dia, que elas estão promovendo shows, estão promovendo danças, estão realizando cultos que, na verdade, vamos ser bem sinceros, não é culto coisa nenhuma. Estão clamando e buscando um poder que estas pessoas que buscam não sabem o que é que estão buscando. Então é importante que você entenda definitivamente que o Espírito Santo não se busca desta maneira. O Espírito Santo deve ser buscado através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão. E lembre-se do arrependimento, porque ele veio para nos convencer do pecado, nos convencer da justiça, nos convencer do juízo. É para isto que veio o Espírito Santo. Agora, infelizmente, o ataque ao Espírito Santo começou há muito tempo atrás. E hoje em dia, esta grande verdade sobre a obra do Espírito Santo, infelizmente, está por terra. Você pode olhar aqui de novo e perceber o seguinte: hoje nós temos os cultos que são shows, não é? Temos as missas que viraram shows também. E o que dizer das quermesses? O que é uma quermesse? São as festas dos santos. A igreja romana, ela diz, olha, tal dia vai ter a festa de São Benedito. Então reúne todo mundo no pátio da igreja, põe as barraquinhas, essa barraquinha vende linguiça, essa daqui vende cerveja, essa daqui vende CDs, essa daqui vende cachorro-quente, essa daqui vende cachaça, essa vende não sei o quê, no pátio da igreja. E a igreja se reúne, a comunidade se reúne naquela festa religiosa, ali as pessoas bebem, ali as pessoas fumam, ali as pessoas dançam. E eu quero perguntar, será que esse tipo de programa que a igreja romana faz, será que isto atrai o Espírito Santo ou afasta o Espírito Santo? A resposta eu nem preciso dar, porque você sabe que estas coisas afastam o Espírito Santo. Olha, eu trabalhei 3 anos na cidade de Aparecida do Norte, morei lá. E ali eu presenciei e assisti várias festas religiosas. E todas essas festas não tinha nada de religião, nada de Bíblia. Lembra daquela dança pornográfica que um tempo pegou? Um homem e uma mulher começam a dançar e parece uma simulação de um relacionamento de marido e mulher. E tem várias danças assim. Mas em 1992, na festa de São Benedito, na cidade de Aparecida do Norte, a missa foi inaugurada com essa dança. Uma dança sensual que não vale nem a pena entrar em detalhes aqui. E hoje, isto continua. Eu pergunto, isto atrai ou afasta o Espírito Santo? É claro que afasta. Mas tem mais. Isso que estou falando é com respeito à mãe. E o que dizer das filhas? Vamos falar sobre as filhas. Me acompanhe aqui, eu tenho algo muito importante para falar das filhas, as filhas da grande Babilônia, ou seja, as meretrizes. E o diabo usou, neste caso, muito mais as meretrizes do que a prostituta mãe. Vamos dar uma olhada aqui no computador e você vai observar atentamente. A igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela precisa, como você está vendo aqui, precisa levar os membros a estudarem a Bíblia. A igreja, repito, a igreja precisa levar os membros a estudarem a Bíblia, você não acha? E a igreja, em segundo lugar, ela precisa, presta atenção, proporcionar um ambiente ideal para a obra do Espírito Santo. Qual é o ambiente ideal? O ambiente ideal é esse que nós temos agora. Eu com a Bíblia na mão, aqui, e você com a Bíblia na mão. Estamos orando, estudando a Bíblia, este é o ambiente ideal. Agora, que tal se eu convidasse você
para que, ao invés de lermos a Bíblia, eu tiro aqui meu paletó, eu coloco uma outra roupa e nós vamos dançar para Jesus. O que você acha? Vamos dançar pagode para Jesus, vamos dançar, por exemplo, um rock, vamos pular, né? Pular um rock daquele bem maluco mesmo, e vamos fazer outras coisas. Você acha certo? É errado, não é? Pois é. Estas coisas, as igrejas evangélicas pentecostais estão fazendo. E sabe o que eles dizem? Que é o mover do Espírito. Dizem, eu vou até me levantar, dizem que o Espírito Santo desce, entra no corpo dessas pessoas, aí o Espírito Santo entra no seu corpo e elas começam a dançar. O Espírito Santo vai movendo para cá, vai movendo para lá e começam. Sabe aquela história, aquela música que diz assim, quer ver, vem cá? Aquela música que fala assim, ó, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Já viu essa música? Eu danço, Olha, eu não sou bom para cantar, tá certo? Mas estou te explicando que, baseado nesta passagem da Bíblia, as pessoas estão pisando na verdade sobre o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a você, isto que está acontecendo é uma blasfêmia, é um pecado. Deus não aprova isto que está acontecendo hoje. E nós também não. E a verdade do Espírito Santo vai caindo por terra. Eles vão atrapalhando a obra do Espírito Santo. E ainda dizem que a gritaria, que a bagunça, que essas coisas, é o Espírito Santo que faz. Tem cabimento? Você acha certo uma coisa dessa? Meu Pai do céu, graças a Deus que nós estamos estudando a Bíblia. E você sabe que o Espírito Santo não é isso que estão fazendo e falando por aí. Mas eu quero agora te mostrar mais uma coisa muito importante. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui no computador. Dá uma olhadinha aqui. A igreja precisa fazer essas duas coisas, levar os membros a estudarem a Bíblia, proporcionar um ambiente ideal para a obra do Espírito Santo. E agora veja, Satanás, lembra? O diabo, ele inventou igrejas que fazem totalmente o contrário. Olha só, o diabo inventou igrejas que promovem danças, festas da carne, shows, ritmos mundanos. Olha, tem pagode, tem axé, tem dance, tem tudo. Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio para você aqui. Se preparem. Não vai bater em mim depois, mas está aqui. Agora, se você não quer ouvir a verdade, é um direito seu. Mas se você quer ouvir, então veja. Olha lá, ritmos mundanos, olha lá. Quermesse, já falei sobre isso. Olha aqui, ó, um verdadeiro comércio. Tem também gritarias e uma maneira cega de entender as coisas de Deus. E você vai ver agora o que eles fazem. E dizem que isto é o Espírito Santo. Um absurdo, né? Mas eu tenho que te mostrar, porque se eu não mostrar, você não acredita. Então veja agora, aqui, você vai ver nessa tela aqui. Aqui você vai assistir um culto de louvor. De louvor? Não tem nada disso, mas eles dizem que é. Então dá uma olhadinha aqui. Perceba, os jovens estão sem camisa, tem uma cantora na frente, e essa cantora começa a se requebrar, e os rapazes começam a dançar, e sabe o que eles dizem? Que receberam o Espírito Santo. O que você acha disso? Um absurdo. Estão pisando nesta verdade, jogando a verdade por terra. Mas não se preocupe, porque Deus é muito maior. O Espírito Santo tem muito mais poder para modificar, transformar todas estas coisas. Entendeu? Me acompanhe agora, vamos aqui. E agora vamos para a parte final, para o momento principal desse estudo. O momento em que você vai entender definitivamente esta mensagem. Assim, como você viu, o Espírito Santo é deixado de lado. As pessoas, ao invés de estudarem a Bíblia, porque não se reúnem para examinar a palavra? Por quê? E ficam aí realizando esses eventos, esses shows que não levam a nada. E agora, vem aqui. Olha, o Espírito de Deus. Esse é o versículo que eu quero te mostrar para que nós possamos terminar o estudo de hoje. Olha, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem sido entristecido pelas gritarias e por tantas outras coisas. Não entristeçais o Espírito de Deus. Se você faz parte de uma igreja assim, está na hora de você parar, pensar, colocar-se de joelhos e orar. Se você não faz parte, se você um dia fez e hoje você não faz parte, tenha certeza de uma coisa: Deus
tem na sua vida um plano especial. Agora, se de repente você frequenta igrejas assim, você pode até gostar, eu não tenho nada a ver com isso. Você pode ir, gostar e curtir tudo isso. Mas uma coisa eu vou te dizer. Não pense que desta maneira você vai entrar no céu. Porque biblicamente, não. Só entra no céu quem estuda a Bíblia, quem ora e quem se entrega totalmente a Deus, sem banalizar a palavra de Deus. Que nesse momento em que o Espírito Santo está aqui, batendo na porta do seu coração, o texto diz: eis que estou à porta e bato. Deus quer tocar lá no fundo da sua alma. E Deus quer tirar da sua vida o pecado. Tudo aquilo que te afasta de Deus, toda obra maligna que te sufoca, que te afasta do caminho de Deus, Deus quer tirar. E Apocalipse 3:20 diz: se você ouvir a minha voz, se você ouvir o meu chamado, se você ouvir o meu toque e você abrir o coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que Deus quer fazer. Você deseja receber agora a purificação, o perdão, a bênção, a transformação pelo poder do Espírito Santo? Você quer viver uma vida fiel? Você quer viver uma vida como diz a Bíblia? Você quer realmente andar na luz do Evangelho? Ou você quer uma igreja light que coloque todo o mundanismo dentro da igreja? Você quer isso? Se você quer essas igrejas modernas que estão trazendo para dentro da igreja esse sistema, estilos, modas do inimigo, então eu estou fora disso. Agora, se você quer a verdade, se você quer seguir Jesus, se você quer o Espírito Santo, se você crê no poder de Deus, se você quer seguir o que diz a Bíblia, então é aqui o seu lugar. E juntos nós vamos chegar lá, porque esse Deus maravilhoso vai mudar a sua vida de uma vez por todas. E toda esta Babilônia que acontece por aí, em nome do Espírito Santo, eu lhes digo, em nome de Jesus, isso vai cair, vai acabar, porque está escrito em Mateus 15, 13 e 14. São pessoas cegas, são guias de cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, e toda planta que Deus não plantou será arrancada. E quando a planta for arrancada, muitos serão arrancados juntos. Só não serão destruídos aqueles que, como você, têm sinceridade no coração e deseja a verdade de Deus. E agora, eu te convido a fazer uma oração. Uma oração para que o Espírito Santo faça uma obra linda na sua vida. Você crê nisso? Amém. Parabéns. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque hoje ouvimos a Tua voz. Obrigado porque o Espírito Santo está tocando, batendo na porta do nosso coração. Que esta pessoa que acompanha este estudo, que ela seja agora iluminada por Ti. Que o poder do Espírito Santo se manifeste na vida desta pessoa e que um dia, todos juntos, estejamos para sempre no reino da eterna felicidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. De um lugar de amor, longe de toda dor, aonde vou a paz buscar. Prostrado em oração a Deus entrego meu pesar. Bem cedo de manhã, eu deixo lá o meu temor e deste bom lugar eu saio pra enfrentar
A partir de agora, você pode contar com o poder do Espírito Santo em sua vida. Esse Espírito, que a partir de hoje, eu acredito, vai estar dirigindo cada passo do seu viver. O nosso próximo tema vai ser sobre a quarta coluna da verdade lançada por terra. Exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. Você vai saber tudo o que fizeram com esta verdade. Mas agora, leve no seu coração a mensagem de hoje, do Espírito que nos convence do pecado. E leve também a mensagem da música que você ouviu. E que Deus sempre esteja do seu lado. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso. Vamos estudar sobre a quarta coluna da verdade e o ataque que o anticristo fez a esta coluna. Na verdade, o anticristo perseguiu toda a verdade e, como diz Daniel 8, versículo 12, a verdade foi lançada por terra. E nós já vimos sobre a primeira, que é Deus, a segunda, que é Jesus, a terceira, que é o Espírito Santo, e agora a quarta, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sobre esse assunto, nós precisamos conversar muito seriamente. Sabe por quê? Porque estamos falando de alguma coisa muito sagrada. Estamos falando nada mais, nada menos do que a palavra daquele que não pode errar. A palavra daquele que é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada. Deus usou 40 pessoas, 40 homens, para escreverem este sagrado livro. E a Bíblia tem 66 livros. E aqui dentro, nós encontramos no livro de São João, no capítulo 17 e no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra? A palavra de Deus, é claro. Você acredita na Bíblia? Acredita que ela realmente é a palavra de Deus? Se você acredita, então vamos em frente e vamos conhecer a mensagem de Deus para mim e para você hoje. E vamos também analisar como que Satanás desenvolveu um ódio, uma ira contra a Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Eu vou te mostrar algumas coisas que você nunca viu. Eu vou te mostrar como que algumas traduções da Bíblia foram influenciadas, os homens foram influenciados por Satanás, diretamente por ele, para que a palavra de Deus pudesse ter algum problema. Na verdade, a Bíblia não tem problema, mas algumas coisas aconteceram e eu vou te mostrar agora. Quarta verdade lançada por terra. Você já sabe que a quarta coluna da verdade é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada serve para nos santificar. Ela nos santifica e ela também nos ilumina, certo? Ela nos santifica e nos ilumina. Agora veja, aqui você tem uma Bíblia sendo queimada e aqui incredulidade. Significa que a igreja romana, a igreja do anticristo, numa época, em um período no passado, para ser mais preciso, na Idade Média, eles queimaram as Bíblias. As Bíblias eram queimadas e mais, era proibido ler a Bíblia. As pessoas não estudavam a Bíblia, só quem podia ler a Bíblia era o Papa e mais ninguém. Agora, na Idade Média, eles exageraram. As Bíblias eram queimadas, as Bíblias eram destruídas, e isto não aconteceu apenas em uma região do mundo. Aconteceu no Brasil. Em Piracicaba, um sacerdote mandou queimar mais de 150 Bíblias, por ordem da arquidiocese.
Aqui, você vai ver a ira de Satanás. O inimigo quer silenciar a palavra de Deus e impedir a comunhão minha e sua com Cristo. Imagina, o diabo quer impedir a nossa comunhão com Jesus. Será que ele vai conseguir? Não vai. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é mais forte. E porque a palavra de Deus é muito mais forte. Entendeu? Ele vai tentar. Ele vai tentar te afastar da Bíblia. Ele consegue fazer isso na vida de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, na sua vida, ele não vai conseguir. A Bíblia diz que o inimigo, ele realmente quer silenciar a palavra de Deus. Veja aqui a ira de Satanás. Ele é especialista em torcer e mudar a palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem deste fruto, certamente vocês vão morrer. A frase é, certamente morrerás. E vem Satanás, através de uma serpente, e disse, pode comer, que certamente não morrerás. O que aconteceu? O diabo acrescentou a palavra não dentro da frase. A frase era, certamente morrerás. A frase do diabo ficou assim, certamente não morrerás. Então, em Gênesis, você vê o diabo acrescentando, mudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No livro de São Mateus, capítulo 4, você percebe que após o batismo de Jesus, Jesus foi para o deserto e ali ele foi tentado por Satanás. E a tentação foi muito interessante. Aqui, em Mateus, capítulo 4, eu vou abrir a minha Bíblia, aqui ó, você também pode abrir a sua, e nós vamos ler alguns versículos. Está bem aqui ó. A tentação de Jesus. Jesus chegou ali no deserto, ficou em jejum 40 dias e 40 noites e depois apareceu o tentador. Olha a tentação de Satanás. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a tentação. Jesus olhou para Satanás e disse, está escrito. E quando Jesus diz, está escrito, ele está dizendo, está escrito na Bíblia. Ele está mencionando a Bíblia, ele está mencionando a palavra de Deus. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto, isso foi realmente um banho de água fria em Satanás. Satanás percebeu que com a palavra de Deus ele não pode. Mas o diabo não é tão ignorante. E ele percebeu que Jesus usou a Bíblia, e sabe o que ele fez? Ele pensou assim, ah é Jesus, você quer usar a Bíblia? Eu também vou usar a Bíblia. E por incrível que pareça, o diabo pegou a Bíblia e quis tentar Jesus usando a Bíblia. Veja aqui a segunda tentação. A segunda tentação está aqui, bem aqui, olha, no versículo 7. Ou melhor, no versículo 6. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o filho de Deus, pula, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito na tua palavra, está escrito na tua Bíblia, apontou o diabo para Jesus. Diz, pula Jesus daqui, levou Jesus num lugar muito alto, pegou Jesus, convidou Jesus. Jesus então foi levado para um lugar muito alto. E o diabo disse, se você é o Filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito na tua Bíblia que Deus vai mandar os anjos, e os anjos vão te segurar nas mãos para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Eu pergunto, isso que o diabo falou, estava escrito mesmo na Bíblia? Está escrito? Ou será que o diabo mentiu? Não, está escrito. Mas o diabo não é o pai da mentira? É o pai da mentira. Ora, se ele é o pai da mentira, então talvez o texto que ele citou era um texto falso. Não, meu amigo, não era um texto falso. O diabo citou um versículo da Bíblia e, por incrível que pareça, o texto bíblico que o diabo mencionou para Jesus, dizendo, está escrito, pula, que os anjos irão te segurar. Sabe onde é que está escrito? Exatamente. No Salmo 91. O salmo que todo mundo usa para expulsar o diabo. Já imaginou um negócio desse? Vejam, o diabo usou o Salmo 91 para tentar enganar e, enfim, prejudicar Jesus. Ah, mas Jesus imediatamente pegou novamente um versículo da Bíblia e Jesus diz assim, olha aqui, ó. Olha o que Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus
Toma, diabo, você viu? O diabo pensou que ganharia algum ponto, mas quando ele diz, Jesus pula porque está escrito, Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E agora? Lá em Gênesis, eu sei que o diabo acrescentou o não na frase, mas e aqui em São Mateus? Aqui o diabo não acrescentou nada e não tirou nada, ele usou a Bíblia na íntegra, exatamente como ela é. E eu pergunto, quem estava certo, Jesus ou o diabo? Você vai responder, Jesus. Aí é fácil, você pode dizer Jesus, é muito fácil, porque você sabe que Jesus vence Satanás. Mas eu diria, e se você colocasse uma religião no lugar do diabo e outra religião no lugar de Jesus, e cada religião com a Bíblia na mão, uma religião fala uma coisa, a outra religião fala outra. Eu pergunto, quem está certo? É fácil? Não é tão fácil assim, percebeu? Hoje tem milhares de religiões e todas elas usam a Bíblia. É ou não é? Todas usam a Bíblia. E uma fala uma coisa, a outra fala outra. Aí eu pergunto, como saber onde está a verdade? É difícil, não é? Claro que sim. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas usam a Bíblia. Mas infelizmente, algumas pessoas usam a Bíblia da maneira de Satanás. Muitos usam a Bíblia na filosofia, na teologia, na visão do demônio. E qual é a visão do demônio? A visão do demônio é tirar o texto fora do contexto. A visão de Satanás é justamente pegar o texto bíblico e aplicá-lo fora de um contexto. E aí o diabo arruma um problema. E muitas pessoas usam a Bíblia assim como um pretexto também. Veja, Satanás, ele usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo. Vem aqui. Chega aqui. Olha, hoje, no século 21, o diabo continua usando a Bíblia para enganar as pessoas. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Vem aqui. Eu vou te contar algo que aconteceu. Vem aqui. Olha, uma vez, um pastor evangélico, ele leu na Bíblia, no Salmo 23, assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Já leu isso no Salmo 23? E aí, esse pastor não entendeu nada. Ele foi lá, mandou fabricar uma mesa, foi numa marcenaria, mandou fazer uma mesa, fizeram a mesa, ele levou essa mesa para dentro da igreja, colocou uma toalha branca, colocou lá algumas coisas, alguns envelopes, e fez um apelo para a igreja. Sabe o que ele falou para a igreja? Um absurdo, eu vou te falar. Ele disse assim: olha, irmãos, Deus mandou preparar uma mesa na presença dos inimigos. Aqui está a mesa, o inimigo é o diabo. A mesa está preparada na presença dos inimigos. E agora, na presença dos inimigos, nós vamos prosperar. Estão vendo esses envelopes? Você vai pegar e você vai colocar dinheiro dentro, uma oferta. E junto com a oferta, põe um pedido de oração. E de acordo com a sua fé e a sua oferta, você será abençoado. E olha, por incrível que pareça, ali tinha gente simples, ali tinha professores, ali tinha advogados, tinha pessoas cultas. E todas elas caíram nisso daí. E sabe o que uma pessoa falou para mim? Disse assim: olha, o nosso pastor segue a Bíblia. Tudo que ele fala está na Bíblia. Eu não duvido. E você não deve duvidar. Tudo que as pessoas falam pode até estar na Bíblia, mas pode estar do jeito do diabo. Qual é o jeito do diabo? É usar o texto fora do contexto. E é o que está acontecendo hoje, em todo canto. Você quer ver uma teologia, que é a teologia do diabo, que pegou hoje nas igrejas modernas? É a teologia da prosperidade. Eles pegam isso na Bíblia. A Bíblia diz, o cristão tem que ser a cabeça e não a cauda. Sabe o que eles dizem? Bom, se o cristão é a cabeça e não a cauda, então o cristão não pode ser pobre, tem que ser rico. O cristão não pode ficar doente, tem que estar sempre saudável. O cristão não pode ser empregado, tem que ser o patrão. Você já imaginou? Esta teologia, esta ideia é uma ideia do diabo. Foi o diabo que disse a Jesus: se você me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Esta é a teologia da prosperidade. Você percebe o diabo torcendo a Bíblia? Percebe o diabo tirando o texto fora do contexto? Ele quer afastar as pessoas da verdade. Você entende? Ele quer afastar os homens e as mulheres da verdade. Mas ele não vai conseguir na vida daqueles que são fiéis e sinceros. Eu creio que você é uma pessoa sincera. A gente não se conhece, mas Deus conhece você e a mim. E se você é uma pessoa sincera, tenha certeza, você não será enganado até o fim. Talvez você foi enganado até hoje, mas a partir de hoje,
você deve estudar a Bíblia dentro do contexto. Aí sim, o Espírito de Deus vai fazer uma obra tão maravilhosa que você vai ser feliz para sempre e vai ganhar a vida eterna. Louvado seja Deus, amém? É isso aí, louvado seja Deus. E olha, nós vamos agora para o ponto alto e final dessa mensagem, o ponto alto e principal. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Diz a Bíblia que Satanás está irado. Ele é especialista em torcer e mudar a palavra de Deus. Você está acompanhando atentamente. Então olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. A ordem de Deus é: nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 18 e 19, diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Viu? Não se pode acrescentar e não se pode tirar. Eu tenho aqui a Bíblia usada normalmente pelos evangélicos. É uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, uma das pessoas que é mais conhecida porque foi um dos tradutores, ou o tradutor mais conhecido e mais reconhecido também. Agora eu tenho aqui uma Bíblia usada na missa. Eles falam Bíblia católica, mas para mim Bíblia é uma só. Vamos ver. Aqui, olha, eu vou abrir para você dar uma olhadinha. Esta é uma Bíblia usada na missa. Aqui você vê a Basílica de São Pedro, aqui você tem algumas imagens, não sei se você pode ver nitidamente, e aqui você tem algumas estátuas, aqui você tem mais uma parte desse grande templo, e aqui você vê o pontífice romano, o líder da igreja romana. E esta, portanto, é uma Bíblia usada na missa. E eu estou abrindo no índice geral. E aqui no índice geral, você tem alguns livros interessantes. A Bíblia tem 66 livros, mas esta Bíblia tem 73 livros. Você pode olhar aqui no índice do Velho Testamento e eu vou te mostrar quais são os livros que tem a mais nesta Bíblia. Como foi que a verdade sobre a Bíblia foi jogada por terra durante a Idade Média e continua até hoje porque o diabo não quer que a pessoa entenda a Bíblia. Então vamos aqui, olha. Você vai olhando Gênesis, Êxodo, Levítico, você vem, vai embora, tá vendo? Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, até aqui tudo bem. Mas Tobias e Judite são dois livros que não existem no original, são livros apócrifos. Aqui você tem dois, Tobias e Judite. Você desce um pouquinho mais, Esther tem no original, e aqui você tem 1º e 2º Macabeus que não aparecem no original. Já são 4 livros, Tobias, Judite e 1º e 2º Macabeus. E aqui você tem também, olha, um outro livro, Sabedoria, Eclesiástico, também não fazem parte do original. No original tem Eclesiastes, Eclesiástico não tem. E aqui você continua, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, esses dois já falei. E por último você tem Baruque. Olha, são 7 livros apócrifos que não aparecem dentro do original, não fazem parte do cânon sagrado, da escritura sagrada da palavra de Deus. Agora, numa tela maior, eu vou te mostrar esses 7 livros e uma novidade que eu tenho para te mostrar. Se prepara, porque agora você vai se surpreender com o que eu vou mostrar aqui na tela. Vem comigo. Exatamente aqui desse lado, você pode olhar e ver aqui, olha, são 7 livros, lembra? Dá uma olhadinha, veja um por um, são 7 livros. Eu posso mencionar alguns para você. Olha, Tobias, Judite, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico. Veja, dá uma olhadinha, são 7 livros. 7 livros apócrifos. E o problema que eu disse, o que eu iria falar para você, e vou falar agora, é o seguinte. Existe um acréscimo de 6 capítulos no livro de Esther e um acréscimo de 2 capítulos no livro de Daniel. Existe um acréscimo de 6 capítulos em Esther e 2 capítulos no livro de Daniel. Incrível, não é? O que diz o Apocalipse? O Apocalipse 22, 18 e 19 diz, não se pode acrescentar e não se pode tirar. Olha de novo para cá e veja aqui 7 livros a mais e acréscimos em Esther e acréscimos em Daniel. E agora?
Agora você percebe que esta verdade tem sido perseguida durante muito tempo, durante muitos anos, desde o Jardim do Éden, na tentação de Cristo, na Idade Média, na época da Inquisição, e agora você vê que a Bíblia romana está toda complicada. E tem uma outra Bíblia que eu não trouxe hoje, mas você deve ter na sua casa, a Bíblia usada pelo Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Esta Bíblia é o contrário da Bíblia romana. A Bíblia, tradução Novo Mundo, eles tiraram coisas. E a Bíblia romana, eles acrescentaram. E Apocalipse diz, não se pode acrescentar e não se pode tirar. Nós, os adventistas do sétimo dia, aceitamos a Bíblia como ela é, todinha. E tem um outro problema que eu vou te mostrar e falar agora, me acompanha. Um outro problema, gravíssimo, hein? Gravíssimo esse problema. Vem para cá. Hoje em dia, muitas pessoas dizem assim, eu não aceito o Velho Testamento. Eu não aceito o Velho Testamento, só aceito o Novo. Eu não aceito os 10 mandamentos porque isto está no Antigo Testamento. Só aceito o Novo Testamento. Que conversa mole, que conversa fiada. Por quê? Porque se a pessoa aceita só o Novo Testamento e não aceita o Antigo, isso significa que ela não aceita a Bíblia toda. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque as pessoas dizem, não aceito o Velho Testamento. Isto quando fala dos 10 mandamentos. Porque quando fala do dízimo, todo mundo aceita. Por que será, hein? Será que eles não entenderam ainda? Não. É que quando se fala em dinheiro, o olho cresce, entendeu? O olho cresce e todo mundo quer o dinheiro. Mas eu quero dizer a você que eu não estou interessado no seu dinheiro. Eu estou interessado em uma coisa, que você conheça Jesus, que você se converta e que você alcance a salvação. Amém? É isso que você quer? Se você quer isso, então continue comigo e juntamente com Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, tudo será diferente a partir de agora. Mas vamos em frente, agora eu tenho a parte final para te mostrar e essa parte você não pode perder. Não se pode acrescentar e não se pode tirar nada da palavra de Deus. Agora você vai ver, no original a Bíblia tem 66 livros e a Bíblia romana tem 73. Aqui você tem 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, olha lá, Judite, veja aqui, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Você viu? E aqui embaixo, acréscimos no livro de Esther e também no livro de Daniel. Está aí o acréscimo que eles fizeram. Meu amigo, está escrito em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você aceita a palavra de Deus, se você acredita que este sagrado livro realmente tem aqui dentro a palavra de Deus, então a partir de hoje, tire tempo para estudar a Bíblia. A partir de hoje, dedique tempo para o exame profundo da Escritura Sagrada. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Se você preferir, procure as nossas conferências. Você pode entrar em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai conhecer toda a verdade. E se de repente você está acompanhando esse estudo na igreja, já numa programação especial, então permaneça firme com Deus. Era uma vez, um jovem evangélico estava voltando de uma vigília, tarde da noite. E esse jovem evangélico, voltando da vigília, ele trazia uma pequena Bíblia. E como era muito pequena, ele colocou essa Bíblia dentro do bolso do paletó, assim, aqui. E a Bíblia estava aqui dentro. E ele estava voltando e passando numa esquina estava acontecendo um tiroteio. E de repente ele foi atingido. Uma bala atingiu o seu peito. Ele caiu. Levaram rapidamente para o hospital. E lá, quando o médico fez o atendimento, o examinou, o médico se surpreendeu e disse: filho, por um triz você não morreu. Ao examinar, ao tirar toda a sua roupa e ver tudo que estava ali, descobriram que ele não morreu, porque a bala atingiu a Bíblia primeiro, furou a Bíblia e não chegou a atingir fortemente o seu corpo. Viu? Como é bom ter a Bíblia em cima do peito, no coração. A palavra de Deus nos livra da morte. Demais, né? Pois é. Na verdade, a palavra de Deus vai te livrar não de uma morte física, mas vai te livrar da morte eterna. A palavra de Deus vai te colocar em contato com o Deus dos céus e da terra. E um dia
nós vamos poder nos encontrar com o Deus da Bíblia. E não precisaremos mais desse livro, porque vamos ter o próprio Deus diante de nós. Aí sim, tudo será eternamente diferente. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você, porque você é muito, mas muito importante para Deus. A partir de hoje, você nunca mais será enganado. E agora, eu sinto no meu coração o desejo de orar. E se você quer orar comigo, então aproxime-se e vamos agora buscar o nosso Deus. Grande Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor nos orienta e o Senhor, através da Bíblia, faz com que Jesus Cristo seja revelado a nós. Neste momento, o nosso desejo é que o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos, que ele continue a nos iluminar e a nos conduzir pelo caminho certo, o caminho da vitória. Nas tuas mãos, eu entrego a minha vida e a vida desta pessoa que está orando comigo. Em nome de Jesus. Amém. Lá no sepulcro de José, meu Senhor, meu Cristo ressurgir. Após tamanha dor, atroz humilhação, pedra fria, era o leito de um rei. Fechar de olhos que a terra estremeceu, uma forte luz rasgou o céu, imenso prado se formou, com autoridade o anjo ordenou, uma forte luz rasgou o céu, imenso prado se formou, com autoridade o anjo ordenou. Vem, vem, que teu Pai te chama, vem, vem, és a luz da vida, não há força nas trevas que pode ocultar-te. Vem, que teu Pai te chama, és a luz da vida, não há força nas trevas que pode ocultar-te.
Parabéns, porque hoje você estudou comigo um assunto maravilhoso e abriu o coração para a palavra de Deus. E assim, eu quero dizer algo a você do fundo do meu coração. Você é a pessoa mais importante que Deus tem nesta vida. Permaneça firme com Jesus e Deus te levará para o reino dos céus. O nosso próximo estudo vai ser sobre os 10 mandamentos. Eu vou trazer aqui um catecismo. E se você tiver catecismo, prepare o seu catecismo para que no próximo encontro nós possamos estudar a Bíblia e também o catecismo. Você vai ver o ataque feito a esta verdade da palavra de Deus. Um forte abraço a você. Que Deus te proteja e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Olá, tudo bem? A partir de agora nós vamos estudar o ataque que o anticristo fez para com os 10 mandamentos. A quinta coluna da verdade. Você viu que no programa anterior estudamos sobre a Bíblia e como que o inimigo perseguiu a palavra de Deus durante muito tempo. De acordo com Daniel 8, versículo 12, nós estudamos e vimos que a ponta pequena, o poder de Satanás, estaria lutando, trabalhando o tempo todo a fim de prejudicar a salvação das pessoas, a fim de jogar por terra a verdade da palavra de Deus. E de todas as colunas da verdade, a que vamos analisar agora é com certeza aquela que mais impressiona o nosso coração, é aquela que mais chama a nossa atenção. Por isso, fique ligado, preste muita atenção, porque o que vamos ler agora e o que vamos assistir agora, com certeza pode mudar para sempre a sua vida, porque foi este tema que mudou também a minha vida em 1986. A palavra de Deus é muito clara no livro de Salmos, no capítulo 119 e no versículo 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aí eu pergunto a você, quantos são os mandamentos de Deus? E a resposta é muito clara, são 10 mandamentos. A propósito, você conhece os 10 mandamentos? Já ouviu falar? Já leu na Bíblia? Por acaso você conhece os mandamentos da Bíblia ou os mandamentos do catecismo? Hoje nós vamos analisar os dois. Os mandamentos da Bíblia, eu tenho aqui, olha, esta Bíblia usada na missa, e eu tenho aqui também este catecismo, que é o catecismo mais antigo, e esse daqui que é o catecismo mais novo, moderno, 820 páginas. E daqui a pouquinho nós vamos analisar o que estes dois catecismos falam e o que a Bíblia Sagrada, seja ela grande, seja ela menor, seja pequena, o que a Bíblia Sagrada fala, a palavra de Deus. Mas antes, com muita atenção, vamos dar uma olhadinha aqui. Veja o que nós temos aqui no computador. A Bíblia Sagrada afirma que todos os mandamentos são verdade. Portanto, são 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Vejam, os 10 mandamentos, eles estão resumidos numa só palavra, numa só mensagem. Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quando Jesus foi interrogado por um doutor da lei, a pergunta foi a seguinte: Senhor Jesus, qual é o maior mandamento na lei? E a resposta de Jesus foi muito clara. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus terminou dizendo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e
os profetas. Ele se referia aos 10 mandamentos. E conforme você pode ver aqui, os 10 mandamentos estão divididos assim, entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Lembrando que eles foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. E na outra tábua, escreveu 6 mandamentos. E é importante que você entenda claramente de que foi Deus, com o seu próprio dedo, quem escreveu em pedras os 10 mandamentos. Que coisa maravilhosa, não é? Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos. E é importante também que você saiba de que na história da Bíblia, Deus escreveu apenas 3 vezes. A primeira vez que ele escreveu foi exatamente no Monte Sinai, quando escreveu os 10 mandamentos. A segunda vez que ele escreveu foi em Babilônia, quando acontecia uma festa de orgia, usando os vasos sagrados da igreja. E naquela noite, Deus se manifestou com a sua mão e escreveu na parede uma frase em aramaico, reprovando aquela atitude e também dizendo que o domínio de Babilônia estava acabando naquela noite. A terceira vez que Deus escreveu alguma coisa foi quando Maria Madalena, aquela prostituta, registrada em João capítulo 8, foi quando ela foi levada a Jesus pelos seus adversários e as pessoas queriam que Jesus concordasse com o apedrejamento dela. E Jesus se ajoelhou, ou melhor, Jesus se agachou e começou a escrever com o seu dedo na terra. O que ele escrevia ali? De acordo com a história bíblica, Jesus escrevia os pecados daquelas pessoas. Veja a diferença. Enquanto ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, ele escreveu os pecados das pessoas na areia. Isto diz alguma coisa para você? Claro que sim. Isto quer dizer que a lei de Deus deve ser escrita no coração. E o fato de ter sido escrita em pedra significa que esta é uma lei eterna e que nunca pode ser alterada, nem mudada e muito menos abandonada. Os pecados escritos no chão, na areia, quer dizer que Deus não está muito interessado em guardar os seus defeitos, os seus problemas, as suas lutas e muito menos os seus pecados. Quando Deus escreveu os pecados na areia, significava exatamente que quando o primeiro vento soprasse, quando a primeira chuva viesse, então aquelas palavras, aqueles pecados todos perderiam o seu valor. Isto quer dizer de que quando uma pessoa vai a Jesus, Jesus ama essa pessoa. Jesus perdoa os pecados dela e dá um novo coração. E com certeza abre a possibilidade de uma nova vida. E isto pode acontecer comigo e com você hoje. Aqui nesse estudo, ao compreender a importância da santa lei de Deus, a importância dos 10 mandamentos. Pois bem, aí você vê que os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, devem permanecer para sempre. Mas tem uma coisa estranha que acontece por aí. Algumas igrejas, a igreja mãe, a igreja romana, e também as filhas, as igrejas evangélicas, meretrizes, sabe o que eles dizem? Vem aqui. Estas igrejas dizem que a lei foi abolida. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi muitas vezes. Eu já ouvi padres, pastores, pregadores dizendo a lei foi abolida. E sabem o que eles dizem? Eles dizem que Jesus aboliu a lei. E diz que Jesus aboliu na cruz do Calvário. Que absurdo! Baseado em quê afirmam isto? Como? A Bíblia fala isto? Não. Sabe o que diz a Bíblia? No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, ali sim, a Bíblia afirma taxativamente que o anticristo, Satanás, é quem iria mudar os tempos e a lei, entendeu? O diabo, usando o anticristo, iria mudar os tempos e a lei. Agora, tem gente por aí dizendo que Jesus aboliu a lei. Que falta de conhecimento bíblico, que ignorância! É ou não é? Porque Jesus jamais poderia abolir, mudar, quebrar uma coisa que o Pai de Jesus, Deus, escreveu e deu para nós. E tem uma coisa muito importante. A Bíblia tem 1189 capítulos. E os 10 mandamentos aparecem em Êxodo, capítulo 20. É o único capítulo da Bíblia que registra alguma coisa que Deus mesmo escreveu. Olha, toda a Bíblia foi escrita por 40 pessoas num período de 1.600 anos. Você já sabe disso. Agora, os 10 mandamentos, Deus não pediu a Moisés para escrever. Deus não pediu a Paulo, nem a Elias,
a ninguém para escrever. Deus mesmo escreveu. Por que será? Veja, Deus mesmo escreveu. Isso significa que esta é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem fundamental, porque Deus fez questão de escrever. Olha, hoje em dia, as igrejas falam do cabelo, falam da roupa, falam da pintura, falam de tantas coisas e esquecem o mais importante de tudo, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Agora você vai ver o que Satanás fez. Qual foi o ataque que o diabo fez aos 10 mandamentos, a santa lei de Deus. Vamos aqui no computador dar uma olhadinha com muita atenção, com muita calma, e você vai ver exatamente o que nós temos para te mostrar. Lembre-se que Deus escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. E de acordo com a Bíblia Sagrada, existem bênçãos maravilhosas na vida daqueles que guardam a santa lei de Deus. Veja o que está escrito em Salmo 19, versículos 7, 8 e 9. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma lei fiel e dá sabedoria a pessoas simples. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, alegra o coração. A lei de Deus ilumina os olhos. O salmista Davi orou uma certa ocasião e disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vem cá, você também deseja desvendar os olhos para ver as maravilhas da lei de Deus? Que bom! Vamos juntos? Vamos conhecer essa verdade, essa maravilha, e tenha certeza, esta verdade que foi atacada, daqui a pouco você vai ver o ataque, mas esta verdade, ela é fundamental para uma vida cristã transformada, uma vida cristã melhor, muito mais de acordo com a vontade de Deus e com os princípios estabelecidos por Jesus Cristo. Como você pode ver, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos e tem muito mais. Confira aqui, permanece para sempre e é mais desejável do que o ouro. Muito mais, a grande recompensa na vida daqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estão escritos na Bíblia e Deus não muda. Esses mandamentos permanecem para sempre. Deus não muda de maneira nenhuma. E agora sim, depois de ver tudo de bom que os 10 mandamentos nos proporcionam, então você vai ver agora o ataque, o grande ataque aos mandamentos de Deus. Nós vamos agora ver isto de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais ampla. Vou te mostrar na tela o ataque que foi feito aos mandamentos de Deus. Primeiro eu vou falar, vou te mostrar algumas imagens e depois eu vou abrir a Bíblia e vou ler com você. E quando a Bíblia fala, meu amigo, não tem argumento humano, porque a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Então, para mim, pastor, padre, pregador, obreiro, missionário, seja quem for, até o diabo, se ele falar, eu falo o que quiser. Agora eu quero ver o que diz a Bíblia. Vamos lá? Nós vamos ver na tela, em detalhes, algumas imagens impressionantes, que com certeza vai te ajudar a entender bem, muito bem, este assunto. Aqui, olha, você pode olhar nesta tela e você vai ver o seguinte, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, nós sabemos que foi Deus quem escreveu com o seu próprio dedo. Você pode olhar aqui as 2 tábuas da Santa Lei e a mão de Deus, Deus escrevendo. Isto significa que isto tem um valor muito grande para cada um de nós. Agora você pode ver nesta outra imagem a lei de Deus sendo quebrada. Você está vendo a mão deste homem com uma marreta quebrando os 10 mandamentos, quebrando a santa lei de Deus. Aí sim, você começa a ver o ataque. E Daniel, no capítulo 7, versículo 25, olha essa frase de Daniel 7, 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Você viu? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os 10 mandamentos da lei de Deus, eles são claros, mas os mandamentos do catecismo, eles são obscuros. Eu fui catequista durante 5 anos e durante 5 anos ensinei mandamentos que a Igreja Romana estabeleceu. E o dia em que Deus me revelou que esses mandamentos do catecismo eram mandamentos de homens, então eu desisti daquilo e passei a mudar de vida, a viver uma nova vida. Mas no último dia em que eu lecionei catecismo, eu reuni todas as crianças, eram mais de 50 crianças, e eu coloquei na lousa
os 10 mandamentos verdadeiros e pedir desculpas às crianças, porque durante muito tempo estava ensinando mandamentos de homens errados. Você já mandou seu filho fazer catecismo? Você já estudou o catecismo? Sabe o que ele fala? Com certeza, se você nunca estudou, vai ver agora que eu vou te mostrar. E se você já estudou, você vai conferir comigo a diferença, o contraste, a contradição entre o que diz a Bíblia e o que diz o catecismo. Vem comigo, vamos lá dar uma olhadinha atentamente. Mas, por favor, não perca agora esta mensagem tão importante que eu vou mostrar na Bíblia e no catecismo. Tá bom? Vamos lá. Vamos olhar aqui exatamente na Bíblia. Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia. E aí, a palavra de Deus, já sabe, né? Ela é autoridade máxima, autoridade total. E aqui eu tenho, olha, eu tenho esta Bíblia, eu tenho esta outra Bíblia, e você pode escolher, quer que eu leia nessa ou nessa? Tanto faz. Eu vou começar por essa daqui. Essa Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, e eu estou abrindo a Bíblia agora em Êxodo capítulo 20. Que emoção! Nós vamos ler os 10 mandamentos. É um momento histórico. Talvez você nunca leu os 10 mandamentos e agora você vai ler. Então se acomode, se prepare, peça para fazer silêncio aí onde você está, porque agora você vai ler pela primeira vez talvez, ou outras vezes, não sei, você vai ler agora. Olha aqui, ó, consegue ver? Os 10 mandamentos, Êxodo 20. Confira. Primeiro mandamento começa com uma introdução e depois no versículo 3 eu tenho o primeiro mandamento. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O primeiro mandamento está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no verso 4, 5 e 6, que diz: não faça imagens de escultura e não se coloque de joelhos, não te encurvarás diante delas. Entendeu? Não é para fazer e nem para adorar as imagens. E o versículo 7 nos mostra o terceiro mandamento, que diz: não tome o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento está no versículo 8 até o versículo 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias deves trabalhar e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este é o quarto mandamento. Agora aqui no versículo 12, vamos para cá, no versículo 12, eu tenho o 5º mandamento, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o 5º mandamento. E agora veja o 6º mandamento, verso 13, não matarás. O 7º mandamento, verso 14, não adulterarás. O 8º mandamento, versículo 15, não furtarás. O 9º mandamento, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem o carro, nem a casa, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Viu? Estes são os 10 mandamentos que aqui, nesta Bíblia grandona, eu vou abrir para você olhar, nesta Bíblia aqui, nós também temos os 10 mandamentos. Olha, eu vou mostrar para você. Tá vendo? Olha, os 10 mandamentos. A mesma coisa que eu li nesta outra Bíblia está aqui. Os 10 mandamentos. E esta Bíblia, não se esqueça, é uma Bíblia usada pela Igreja Romana, na missa. Aqui está o Pontífice Romano, tá certo? E aqui nós temos os 10 mandamentos. A mesma igreja que preparou esta Bíblia é a mesma igreja que preparou este catecismo e também este catecismo. Agora você vai ver, como está aqui no computador, você vai ver o ataque aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz: Deus não muda, mas Satanás mudaria. Você pode ver aqui Daniel 7:25, dizendo que o diabo iria mudar a lei. Eu vou abrir nesse catecismo, que é o mais antigo, eu deixei dobradinho para você olhar e conferir comigo. Olha que incrível isso aqui. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou virar a posição para ficar melhor para você. Está bem? Aqui, olha. Aqui está. Isso aqui é muito importante. Olha. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? É uma pergunta. E o catecismo responde: os mandamentos da lei de Deus são 10. Olha o que ele diz. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Já ouviu isso? Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Opa, espera aí. Vamos conversar um pouco melhor. Que negócio é esse aqui? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não tomar seu santo nome em vão? Mas, de acordo com a Bíblia, o segundo mandamento diz para não fazer imagem de escultura e não adorar. Será que eles esqueceram de colocar esse mandamento aqui no catecismo? Será possível? Vamos ler os outros, quem sabe, né? Eles esqueceram.
Vamos ver. O terceiro mandamento, guardar... O quê? O quê? Guardar domingos e festas? Que é isso, gente? Olha aqui, guardar domingo? Mas a Bíblia diz sábado, não diz? Diz ou não diz? Diz sábado. Você percebe? Está vendo aqui a mudança? Aqui diz guardar domingos e festas, dias de festas. Tem muitos dias de festas, não tem? Tem Corpus Christi, tem dia 12 de outubro e tem outras festas mais. Guardar domingos e festas. Vamos ver o que aconteceu. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, esse mandamento existe. Não matar também existe. Não pecar contra a castidade existe. Embora o termo aqui é um termo diferente, mas é a mesma coisa que não praticar adultério. E o sétimo mandamento, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçar as coisas, o quê? Alheias. Ué, mas o nono e o décimo mandamento são iguais, não são? Olha, o nono diz para não desejar a mulher do próximo e o décimo diz para não cobiçar as coisas alheias. Engraçado. Ué. O nono e o décimo são iguais. E agora? Agora é o seguinte, olha, veja o problema. O segundo mandamento da Bíblia, eles tiraram, que fala das imagens. Sabe por quê? Você sabe quanto custa uma imagem? Você sabe o que o lucro das imagens significa para a igreja romana? Aliás, se eu começar a falar muito de imagens aqui, vão me prender, você não acha? Vão me prender. Mas eu não quero deixar você enganado. Eu quero dizer para você o que está na Bíblia e o que está no catecismo. É um documento. E aqui está um documento. Eu morei 3 anos em Aparecida do Norte. E lá, a cidade e a igreja romana vive especialmente da venda de imagens. Tem imagem que custa R$100. Outras imagens custam R$200 e até mais do que isso. É por isso que aqui não tem o mandamento proibindo a fabricação e a adoração de imagens. Bom, se eu tenho 10 mandamentos e eu tiro um, deve ficar 9. Só pode ter 9. Mas no catecismo tinha 10, eles tiraram um e continua 10. É um fenômeno estranho, você não acha? 10 menos 1 continua 10. Essa matemática eu não conheço. Mas eu conheço o rolo, eu conheço a mentira, eu conheço não vou dizer não erro, porque erro é muito fraco para dizer o que eu quero dizer. Eu vou dizer para você, o ataque, a obra do diabo foi tão grande aqui, que eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2 na maior cara de pau. Será que estão achando que eu e você somos ignorantes? Será que estão nos chamando de ignorantes ao fazer uma mudança tão clara como está aqui? E o pior, sabe quem é que estuda o catecismo? Sabe quem é que estuda o catecismo? Não é adulto, não. São crianças. E a mãe fala assim, filho, vai para o catecismo. O filho fala, mãe, não quero. A mãe fala, vai para o catecismo. Se não for, apanha. E a criança vai contra a vontade, porque eu ia contra a minha vontade. E a gente é obrigado a ir, sabe para quê? Para fazer a primeira comunhão e depois fazer a crisma. Tudo isso são tradições da Igreja Católica. Isso não existe na Bíblia. Vejam, além de mexer no segundo mandamento, olha o outro ataque aqui. Tiraram o segundo mandamento, colocaram o 10º mandamento dividindo em 2 e o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado, eles colocaram o domingo. E aí, tanto a Igreja Romana quanto os evangélicos, todos guardam o domingo. Já percebeu? Todos guardam o domingo. Mas eu quero dizer a você, aonde está na Bíblia? Em que parte da Bíblia está mandando guardar o domingo? Se você achar na Bíblia, vem cá, olha bem nos meus olhos. Se você achar na Bíblia um texto que manda guardar o domingo, você ganha um prêmio. E sabe que prêmio? Um carro. É? Que tal? Quer ganhar um prêmio? Um carro, ó, 0 km. Quer ganhar? Então ache na Bíblia. Agora, se você não achar, aí você me dá o carro. Que tal? Não, aí já é demais, né? Mas é só para você saber de que a Bíblia não fala disso. Não apoia. Nem essa Bíblia, nem essa Bíblia. Bíblia nenhuma não apoia isso. Então eles fizeram um ataque aos mandamentos. Tiraram o segundo, o 10º dividiram em 2 e o 4º mandamento eles tiraram e colocaram o domingo no lugar. Porque a Bíblia manda guardar o sábado. Assim, eles jogaram esta verdade por terra, pisaram e estão por aí achando que eles formam a igreja verdadeira.
a única coisa que Deus escreveu com seu dedo em 2 tábuas de pedra, esses homens mudaram. Isso significa que as outras coisas que os homens inspirados escreveram, eles também ignoram. E agora se apresentam aí como se fossem os donos da verdade. E você lembra, algum tempo atrás, em que o líder foi até os meios de comunicação dizendo: o único meio de salvação é através da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembra dessa matéria? Que absurdo. Se depender desse movimento para entrar no céu, pisando e quebrando os mandamentos de Deus, nós estamos perdidos. Graças a Deus que não dependemos disso. Eu vou tirar isso daqui. O que nós dependemos é da Bíblia, é de Jesus, é da graça de Deus. E a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. E diz a Bíblia: aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Você quer a verdade ou quer a mentira? Se você quer a verdade, é aqui. Se você quer a mentira, então você está livre, porque aqui não é o seu lugar. E agora, para terminar, eu quero te mostrar algumas imagens mais. E você vai ver essas imagens e aí nós vamos entender definitivamente o assunto. E eu quero orar com você, porque Deus deseja que você pratique, obedeça os mandamentos da lei de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas imagens que nós preparamos especialmente para você. Tá bom? Aqui na tela, de forma bem clara. Vamos lá. Aqui você pode olhar e você pode ver. O problema começa no 2º mandamento. O 2º mandamento da Bíblia diz: não faça imagem e não adore a imagem. É o que você pode ver, o 2º mandamento da Bíblia. Eles tiraram esse mandamento e dividiram o 10º em 2 mandamentos para cobrir a brecha que ficou quando tiraram o 2º. E outro problema está no 4º mandamento. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado. Dá uma olhada aqui, sábado. E a Igreja Romana tirou este mandamento e colocou, sabe o quê? Olha aqui a palavra, ó, domingo. Colocou domingo. E agora eu coloco as duas palavras juntas, sábado e domingo. E pergunto a você, olha aqui, sábado ou domingo? Sábado ou domingo? Qual é o dia certo? O dia do Senhor? Qual é o mandamento certo? O sábado ou o domingo? Você responde. A Bíblia diz o sábado e a Igreja Romana diz o domingo. E os evangélicos todos dizem o domingo, mas a Bíblia diz o sábado. É isso que está escrito na Bíblia. Pronto, e acabou. E agora sim, eu tenho um chamado de Deus para você. Eu tenho agora um recado de Deus para você. Um recado muito especial e com esse recado eu o convido para a oração. Mas esse é um recado muito forte e eu quero que você venha comigo para a Bíblia. Vamos lá, na Bíblia, ver um recado que Deus tem para mim, um recado que Deus tem também para você. Eu até vou ficar aqui em pé, diante de você, porque eu quero mostrar o recado de Deus. O recado está aqui, em Deuteronômio, capítulo 11, de 26 a 28. Está escrito na palavra de Deus. Eu vou falar de cor para você. Você pode abrir a Bíblia em Deuteronômio 11, de 26 a 28. Está escrito: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando você obedecer os mandamentos de Deus. E a maldição, quando você rejeitar os mandamentos de Deus. E eu pergunto, você quer a bênção ou a maldição? Você quer obedecer os mandamentos de Deus ou os mandamentos do catecismo? Esse é o catecismo novo e esse daqui é o catecismo mais antigo. Você quer obedecer a Deus ou aos homens? Quem você acha que está com a verdade? Deus ou a Igreja Romana? É claro, a resposta é Deus. Deus está com a verdade e Deus quer te ensinar toda a verdade da sua palavra. Amém? Que maravilha, é ou não é? Veja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora você está conhecendo e a verdade vai libertando você. Não permaneça no erro, nunca mais. E se você quer andar no caminho certo, vamos agora falar com Deus. Vamos fechar os olhos e conversar com Deus. Porque esta é a minha e esta é a sua decisão de obedecer à verdade de Deus. Oremos. Ó Deus maravilhoso, obrigado por esta mensagem. Abençoa esta pessoa que acompanhou esse estudo bíblico. E a partir de hoje, queremos obedecer os teus mandamentos. Queremos a verdade restaurada em nosso coração. Tudo isto eu te peço e te agradeço, com a certeza da vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação.
Jesus a rocha eterna é, abrigo em meio ao temporal. Estarei seguro no Senhor, por onde eu andar, seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Para a confiar nesse abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Meu abrigo, se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer, eu sei que salvo estarei no abrigo do meu bom Jesus. Meu abrigo, sim, Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Rocha contra o mal, eu sei que em Jesus posso eu, sim, encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da encontrei. Hoje você viu a quinta coluna lançada por terra. No próximo encontro, vamos ver a restauração da verdade. E a sua vida também será restaurada. Um grande abraço e até lá.